Como sempre afirmamos, nós prestamos um culto a Deus, todos que aqui participam, o pregador, o dirigente, os instrumentistas, todos, enfim. E nós também participamos, os que estão sentados aqui na nave, na galeria, os que estão em casa, pela internet, todos nós participamos do culto, todos prestamos um culto. Essa é uma visão que sempre não podemos perder. Tenha um coro, seja um quarteto, uma orquestra, não são eles apenas que cultuam a Deus, somos todos nós. E Deus, então, se assim podemos dizer, assiste. Nós aqui não assistimos ao culto, nós prestamos o culto, nós adoramos o culto, e Deus assiste. Se há alguém que vai aplaudir, é Ele, e não nós. Não podemos inverter as coisas, porque às vezes a gente se esquece dessas coisas essenciais. Assim, então, eu saúdo a todos, onde quer que se encontrem, os que estão aqui conosco. E se você veio aqui hoje pela primeira vez, também muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esperamos que possa voltar outras vezes. Vamos começar então participando de algumas informações da igreja no nosso noticiário preparado para este momento. Você vai acompanhar um pouquinho daquilo que a igreja vai fazer e daquilo que ela já tem feito. Olá, está no ar mais uma edição do Ita News com diversas novidades sobre a nossa igreja. Confira! Neste mês de setembro, estamos comemorando os 6 anos do Ministério dos Grupos Familiares, o nosso GF. A data será comemorada no dia 2 de outubro, no culto da colheita, e logo após o culto haverá uma confraternização. Para você que é empresário ou empresária, no dia 21 de setembro teremos o segundo encontro de empresários. O tema será Princípios para o Sucesso Empresarial. Em breve serão disponibilizados os convites. Fique ligado! Na semana passada, tivemos também o Congresso dos Adolescentes, o LIFE. O evento aconteceu de quinta a domingo com diversas atrações. Confira a matéria. Aí, galera, o que acontece? Jesus vai lá, ele enche a nossa vida. Olha como é que ele enche a nossa vida. Ó. Encheu? Não teve gente assim, tipo assim, não acreditei, dançou, Encheu, gente? É claro que não é assim, Deus não vai encher de uma vez. Se encher você de uma vez, você pode morrer, filho, vai para o céu. Acabou, não tem nada que tem que fazer. Aí a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia se renova a cada dia, cada manhã. Então você dormiu, é por isso que é bom adolescente dormir cedo, porque aí vai enchendo o tubinho, entendeu? Até o talo, velho. Se você dormir muito tarde, vai encher pouco, entendeu? Aí você vai dar trabalho para os anjos. Então, dorme cedo, viu, galera? Aí, galera, a bondade e a misericórdia se renova a cada manhã. Você tomou uma decisão por Cristo, você entregou sua vida para Jesus, e a cada dia, a cada manhã, até o dia que você encontrar com Jesus, for morar no céu, mas Deus a cada manhã Ele vai lá e derrama mais um pouquinho na sua vida e vai te enchendo. Aí você fala assim, alô, não encheu, mas não acaba. A bondade de Deus não acaba nunca, gente. Ela é eterna, ela é infinita, até o dia que todos nós iremos morar com Ele. Aí então aqui Deus está derramando bondade, misericórdia e graça. Então, você dormiu essa noite, Deus foi lá, renovou a misericórdia, a bondade, Ele derrama mais um pouquinho sobre a sua vida. Aí Deus vai derramando a cada manhã. Aí você fala assim, como é que você faz isso? Eu não estou entendendo. Milagre não se entende, só recebe, amém, gente? Não tenta explicar milagre, não. Como é que Jesus curou a pessoa de câncer? Peraí, não sei. Não entende, não se explica, recebe, ponto, amém, gente? Aí Deus vai lá e derrama mais um pouquinho sobre a sua vida. Aí Deus vai derramando a cada manhã, Deus derrama mais um pouquinho sobre a sua vida. Agora só quero que você pense numa coisa, que tudo que vai ser feito aqui hoje é para honra e glória do nome de Deus, e que Ele vai ser glorificado na sua vida, e que talvez você possa não estar achando uma resposta para nada hoje em dia, talvez sua vida esteja virada do avesso, mas Deus tem uma resposta para tudo, e Ele sabe o que faz na sua vida, e Ele nunca vai te deixar na mão. E corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos
dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso. E para festejarmos esta data, o grupo Pedras Vivas convida a todos para uma tarde de muita alegria. Para mais informações, confira o boletim de nossa igreja. De 12 a 15 de novembro, acontece mais um retiro de nossa igreja no Arcozelo Palace Hotel, em Pati do Alferes. Lá, o pastor Israel falará sobre o tema Academia da Alma 1. Se você ainda não se inscreveu, corra porque ainda dá tempo. Não perca esta oportunidade de comunhão. O Itanews vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para itanews@itacuruca.org.br ou acessar o site da nossa igreja, www.itacuruca.org.br. Até a próxima. Tchau! Com relação ao evento do Dia do Idoso, o nosso desejo é, sobretudo, que muitos moradores e moradoras do bairro, independentemente da sua filiação religiosa, possam participar. É um evento da igreja para as pessoas, independentemente de sua fé. Então, você que tem um vizinho, uma vizinha, sobretudo aqueles que já estão pensando no assunto, não é? Já estão com 59 anos, etc. Quem ainda é jovem, garoto, mas já está pensando e tal, são também bem-vindos. Vai ser um dia todo muito, muito festivo, agradável e útil para todos que virão. Também quero salientar que nós estamos realizando a nossa Academia da Alma 6, toda quarta-feira. Se você não veio, você ainda pode vir. Então, durante 10 quartas-feiras nós vamos estudar alguns temas relacionados à nossa própria vida, interrelacionando os aspectos emocionais com os espirituais, porque estão sempre muito juntos, conquanto nós separemos, para que nós possamos viver, como temos colocado como meta, uma vida que vale a pena. E no retiro, como foi mencionado, eu vou repetir, se é que é possível, porque foi feito primeiro em 2006, né? A Academia da Alma 1. Vai ser um retiro muito diferente dos demais, porque teremos 7 reuniões coletivas. Vai ser, eu acho que o mais longo que nós já realizamos, vai nos permitir um aprofundamento maior e é um motivo a mais para você participar. E se você já se inscreveu, deve procurar no balcão, quem sai à esquerda, o nosso pessoal da amizade, para já preencher sua ficha, seu contrato junto ao hotel, para quando chegar lá, já vá passando direto para o seu quarto com a chavinha na mão. Temos uma boa notícia para dar aos irmãos, vou dar logo agora. Os que vieram pela manhã já escutaram. Começou no sábado agora o trabalho de sondagem do terreno onde, se Deus permitir, faremos o nosso templo. Já foram feitos alguns furos. Na final de semana que vem, para não atrapalhar as atividades do colégio, vamos fazer a outra parte do trabalho. E os primeiros resultados são ótimos. Não se encontrou água ali, então vamos poder cavar bem, com mais facilidade e assim proceder. Então, nesse mês de outubro agora, os irmãos já têm aí a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a igreja vai ser chamada a votar o projeto. Então, essa etapa da sondagem faz parte para que os calculistas, o arquiteto possa então terminar o projeto e a igreja então votar o projeto. Aí então começarmos efetivamente todo o esforço visando este novo tempo que queremos para, como está no início dessa igreja, podermos ser este farol de Deus para o nosso bairro e a partir então aqui do nosso bairro. Gostaria de pedir nesse instante então àqueles que estão pela primeira vez participando do nosso culto, aqui presencialmente, se você está na internet pode nos mandar uma mensagem também, nesse sentido, mas é a primeira vez que você vem ao nossa igreja, participa de um culto, eu quero lhe pedir o favor de se colocar em pé, para que nós possamos reconhecer e abraçar você. Só a primeira vez, não vale a segunda, só a primeira. Bem, muito obrigado, muito bem-vinda. Ali temos também um casal, uma jovem, outra jovem aqui. Na galeria também temos gente.
mas eu recebi um apelo aqui de uma pessoa que é a segunda vez. Então nós vamos agora incluir a segunda vez. Então quem está vindo pela segunda vez, como Dani, segunda vez, né? Hoje pela manhã e agora. Ou terceira vez, então fique em pé, por favor, para que nós possamos também abraçar. Então, segunda ou terceira vez estão incluídas também. Ótimo! Aí temos um grupo também, não é? E sempre que eu converso à porta e falo assim, a pessoa diz, estou procurando uma igreja. Eu falo, estava, já encontrou. Fica aqui com a gente, será um grande prazer. Aqueles que são daqui, quiserem participar conosco, vai ser muito prazeroso para nós. Pergunto também se há alguém entre nós que completou nessa semana aniversário de nascimento, casamento, batismo. Vem aqui, vamos então orar por você. Pastor Samir vir aqui para esta oração. Parabéns, Eugênio. Parabéns, Dulcineia. Tá bem, Israel? Parabéns. Tereza, de manhã você não veio? Você estava de manhã, mas não, você não veio aqui à frente? Não conta para ninguém. Mais um aqui. Como é que você chama? Eu esqueci, rapaz, seu nome. Hã? Luan. Luan, parabéns também. Há mais alguém? Então vamos colocar todos em pé. Vamos dar graças a Deus por esses nossos irmãos aqui, por você participando conosco. Agradecer essa possibilidade que Deus concedeu à sua vida de estar aqui hoje conosco. Seja para todos vocês um grande momento de crescimento. Ao final desse nosso culto, você possa dizer, eu estive no lugar onde Deus estava. Seja assim na sua vida. Vamos orar então. Grandioso Senhor, com alegria estamos na sua casa, Senhor, com alegria podemos ter comunhão com os irmãos e com alegria temos a certeza que o Senhor irá falar aos nossos corações e venha nessa noite receber a nossa adoração, nosso louvor, Senhor. Nos alegramos aqui com irmãos que estão completando mais um ano de vida, mais um ano de vida conjugal também, mais um ano do seu batismo, Senhor. Obrigado por suas vidas, Senhor. É tão bom estar comemorando, festejando na sua casa, Senhor. Venha conduzir esse culto, toma conta das nossas vidas. Amém. Toma conta desse culto. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar e vamos continuar então cultuando ao nosso Deus.
central da Bíblia, João 3,16 diz que Deus amou o mundo, isto é, a você e a mim, de tal maneira que deu o seu Filho único para a salvação de todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. A canção que foi agora aqui tocada conta essa história, porque disse a letra, quem a conhece pôde perceber, que Jesus veio a este mundo para nos salvar. O tema da Bíblia é a minha salvação, é a sua salvação. Todo o propósito de Jesus Cristo, além de seus ensinos para uma vida feliz, é também para nos salvar. E talvez você pergunte, mas salvar o quê? Salvar de quê? A Bíblia precisa a esse respeito. Sem Jesus Cristo, nós estamos perdidos no presente e no futuro. Sem orientação para uma vida segura e sábia agora, sem nenhuma garantia que nós iremos viver a nossa vida eterna com o nosso Deus. Por isso, Jesus veio ao mundo. Gostaria que você considerasse isso. Jesus que foi enviado por aquele que é santo. Por isso a canção de agora vai nos falar exatamente isso. Deus é santo, santo, santo.
Louvamos a Cristo, o compositor da vida. Quando um compositor, seja de uma peça clássica, de um estilo dito mais popular, antigo ou contemporâneo, escreve, compõe a sua música, ele o faz para um fim. Por exemplo, seja um fim ideológico, seja um fim de nos divertir ou nos entreter. Nenhum compositor compõe a sua obra por acaso. Quando cantamos essas músicas, estamos dizendo que Deus é o compositor das nossas vidas. Ele não nos fez por acaso. É bom que nós reflitamos e pensemos nesta verdade. E é por isso que nós encontramos essa afirmativa do apóstolo Paulo em Colossenses 1,17, que Cristo é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por isso nós louvamos ao Senhor. A expressão que vamos ler agora, aleluia, quer dizer exatamente isto: louvado seja o nosso Deus. Vamos afirmar então que a majestade de Deus está acima da terra e dos céus. Quem mais se aproxima dessa majestade é a nossa imaginação poética, tão grande ela é. Vamos ler então juntos. Aleluia, louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas. Louvem-no todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem-no os mais altos céus e as águas acima do firmamento. Deus é santo, cantamos. Deus é perfeito, lemos. Deus é justo. Em pé vamos afirmar essa realidade que é aquela que está abrigada fortemente em todos os nossos corações.
poeta bíblico diz: cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Eu lhe pergunto, e quando as coisas não vão bem? Louvaremos ao Senhor? O convite do poeta, e era a sua experiência, quando pegamos os salmos, 150 salmos, que no fundo são muito mais, porque o Salmo 119 contém vários salmos no seu interior, sempre com a mesma temática. Nós observamos então que mesmo nos momentos mais difíceis das suas jornadas, Davi, que é o cantor do povo de Israel, nosso cantor também, mesmo naqueles salmos em que ele reclama, chora, ele tem sempre uma palavra de louvor ao nosso Deus. Por isso você pode afirmar isso, que vamos juntos todos ler agora, como nosso desejo, uma expressão da nossa vida. Eu quero lhe convidar, talvez você diga, mas por que eu vou cantar sempre? Por que eu vou louvar sempre? Quando tudo estiver resolvido na minha vida, eu farei isso. A hora de louvar é agora, não importam as condições, porque o louvor tem um poder próprio. Vamos juntos, então? Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao Deus enquanto eu viver. Louvamos-te, ó Deus. Aleluia.
todas essas palavras, nós oferecemos a Ti como louvor a Deus, dos nossos lábios, das mãos aqui dos músicos, e rogamos que o Senhor receba como um culto mesmo a Ti, porque Tu és o Deus a quem nós oferecemos, Senhor, todo esse tempo aqui como comunidade, mas queremos que o Senhor receba. Olha para os nossos corações, ó Deus, e se há em nós algo que impede que esse louvor chegue a Ti, que nesta noite o Senhor possa falar conosco, ó Deus, para que o nosso louvor, a nossa adoração possa chegar até o Teu trono da graça. E nós fazemos isso porque aprendemos no Teus Evangelhos e no nome de quem oramos, que é o Senhor, nosso Mestre, Salvador, Jesus Cristo. Amém. Todos, por favor, podem se assentar. Nós iremos agora participar desse privilégio que é entregar a Deus, através da igreja, nossos dízimos e as nossas ofertas. Primeiramente, vamos cantar, assentados como nos encontramos, que em Jesus devemos confiar. E as leis aqui é a palavra para princípios, ensinos, mandamentos, orientações, observar. Porque confiar em Jesus, esta sem dúvida é uma frase bonita desta canção, é trilhar um caminho de paz. Eu gostaria que você, quando nós cantamos, pensasse um pouco na sua vida. Pastor Carlos Daniel, nosso pastor adolescente, na sua oração, pediu que, se há em nós alguma coisa que impede que o louvor de cada um de nós chegue até o Senhor, que Ele então nos permita, nos perdoe, limpe as nossas motivações inadequadas, nos livre do poder dos nossos pecados, para que nós possamos então seguir, trilhar um caminho de paz, para que então nós possamos orar assim: Senhor, resoluto, com fé, com zelo, com ardor, eu quero seguir os Teus passos, e quero com os meus passos Te seguindo, e com os meus lábios Te exaltando, glorificar, cumprindo a Tua vontade na minha vida. Vamos orar cantando assim. Logo após o canto, a orquestra continuará tocando essa canção, Tudo Entregarei. Enquanto a orquestra estiver entoando, então, Tudo Entregarei, quem trouxe seu dízimo, a sua oferta para missões, a sua oferta para a ação social, poderá se levantar, colocar nas salvas que serão seguradas ali à frente ou na galeria, onde também serão tais envelopes recebidos. É um ato de culto. Sempre afirmemos isto. É um ato de culto. Não é uma obrigação. Não é algo que vem da lei. A experiência de ofertar, ou mesmo de dízimo na palavra do Antigo Testamento, é algo que nasceu antes da lei, como já mencionei aqui algumas vezes. Nasceu de um coração disposto, que perguntou a si mesmo: o que eu vou dar ao meu Senhor por tantos benefícios que Ele me tem concedido? Foi inspirado neste texto, não nele porque ele é anterior, mas nessa ideia que Abraão inventou o dízimo, digamos assim. Foi iniciativa dele. Depois a lei regulou, mas foi algo que ele tomou, porque Deus o abençoou de tal maneira que ele disse: eu tenho que retribuir isso. Como é que eu vou fazer isso? Tornar isso concreto e prático. Desde então, homens e mulheres têm procurado seguir o exemplo de Abraão. E através deste exemplo, nós podemos levar esse evangelho de Jesus Cristo a tantas e tantas pessoas. Evangelho que se manifesta também em áreas práticas, como, por exemplo, em nossa igreja, psicoterapia, que é desenvolvida aqui voluntariamente por tantas pessoas. Podemos ter uma orquestra como esta, porque essa orquestra custa muito caro. Vocês imaginem quanto não está ganhando cada um desses músicos aqui. Para que não fique nenhuma dúvida, eu vou logo dizer quanto ganham. É zero. Ninguém tem cachê. Cantam, tocam. Não sei se os cantores ganham alguma coisa,
muito também, não é? Todos, talvez a regente, não é? Ela deve ser remunerada, também não. Todos fazem por amor, por louvor ao nosso Deus. E aqui nos encontramos com alegria. E vamos então orar esta música. E depois de orar em Jesus, confiar é trilhar um caminho de paz. Quem desejar entregar o seu dízimo, a sua oferta, poderá se levantar e assim prazerosamente proceder. Satisfeitos
Os irmãos podem então levar as salvas. Desejamos que Deus abençoe todos esses recursos entregues, de tal modo que a igreja possa cumprir a sua tarefa, a sua missão. Neste outro momento, nós vamos participar de duas músicas muito edificantes para nós, que nos fala precisamente, três na verdade, de como Deus se interessa pelas nossas vidas. Há muitos anos, após um culto à noite, uma senhora me procurou ao final do culto e disse: participei do culto, eu não cria em Deus, estou pensando neste assunto, ao participar aqui com vocês, mas essa ideia de que Deus se preocupa comigo individualmente e que cuida de mim, isso eu não consigo aceitar, não passa pelo crivo da minha razão. Com tantas milhões, bilhões de pessoas, que Deus pense no meu problema. Acho que cada um tem que viver a sua vida. E essa irmã continuou participando aqui, e a sua compreensão foi se solidificando. Tivemos o privilégio de batizá-la um dia, ela hoje mora em outra cidade, com ela recentemente estive, continua firme nesse evangelho que é essa boa notícia de Deus. Toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, afirma esta verdade. O Novo Testamento afirma de uma maneira que nós compreendemos mais claramente, porque o Novo Testamento está mais próximo de nós. Os livros do Novo Testamento, 27, foram escritos aproximadamente entre o ano 40 e 92 da era cristã, portanto, estamos aí há 2 milênios. Os do Antigo Testamento têm uma linguagem mais solene, mais antiga, diríamos até um pouco mais arcaica, que até demanda de nós uma compreensão boa para nos apropriarmos dessa verdade. Eu me refiro, por exemplo, ao texto que vamos ler aqui, onde há 2 imagens. Uma é bem clara, quando diz que não devemos confiar em príncipes. Príncipes é a palavra genérica para qualquer tipo de poderoso, seja governador, prefeito, presidente, rei ou imperador. Porque nós sabemos qual é o resultado, basta olhar a história do mundo contemporânea. Até recentemente, homens que governavam durante 40, 50 anos, como autênticos deuses em seus países, hoje comparecem numa jaula para serem julgados pelos seus crimes. Quem confiou neles? Mas há uma outra expressão que vamos ler, que se refere ao Deus como Deus de Jacó. Esta é a maneira que o Antigo Testamento tem para tornar Deus não um ser etéreo, mas físico. Hoje uma menininha, bem pequenininha, de talvez 3 ou 4 anos, diz que ela nunca viu Deus. A criança não tem essa abstração. Ela vai crer em Deus, pensa ela, se ela vir. Se ela não vir, ela não vai crer em Deus. Nós já passamos essa fase, somos capazes de abstrair um pouco mais. Mas a Bíblia gosta de coisas concretas, efetivas. Por isso ela não chama apenas Deus, ela diz o Deus de Jacó. Porque o Deus de Jacó se revelou na história de Jacó. E Jacó é aquele cidadão tão imperfeito como cada um de nós aqui, que trapaceou com o seu irmão Esaú para obter uma bênção do seu pai e saiu de mochila às costas pelo mundo. Mas ele teve um encontro com Deus. E a sua vida começou a ser mudada nesse primeiro encontro, depois teve outros encontros. Quando a Bíblia chama a Deus de o Deus de Jacó, não é que Deus pertença a Jacó, aquele herói da antiguidade, mas que ele age nas nossas vidas hoje como agiu na vida de Jacó. Quando eu leio Deus de Jacó, eu posso dizer o meu Deus, o Deus que se mostra efetivamente interessado nos meus assuntos. Por isso nós oramos a Deus. Como eu disse logo no começo, Deus não nos fez por acaso.
E não vai permitir, se buscamos a ajuda dele, que nos debatamos, nos debateremos todos os dias, até ficarmos sem força. Podemos fazer isso e muitos fazemos, mas podemos contar com o apoio dele. Por isso vamos cantar, por exemplo, que nas horas mais difíceis nós podemos experimentar a paz que vem de Deus. Paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. E Jesus promete então que não precisamos turbar, perturbar, amedrontar os nossos corações, porque podemos confiar nele como o Rei da paz. Por isso nós podemos cantar também que em cada momento Jesus nos guia, cada momento. Evidentemente isso implica de nossa parte um desejo e implica de nossa parte um exercício, desejo de confiar e o exercício de confiar em cada momento. Vamos ler então agora esse texto do Salmo 146, versos 3 a 6. Depois vamos participar, juntamente com a orquestra, dessas músicas que acabei aqui mencionando. E em seguida vamos orar ao nosso Deus. Vamos colocar as nossas angústias, nossas dificuldades. Enquanto as músicas são cantadas, tocadas pela orquestra e cantadas por nós todos, quem quiser ficar em pé pode fazê-lo. Quem quiser estar aqui ao meu lado, eu convido a fazê-lo. E em seguida vamos colocar o seu problema diante de Deus. E quando eu falei meu, não é meramente uma força de expressão, não é uma palavra de inclusão. Na sexta-feira eu serei internado para uma cirurgia. Eu estou sendo bem enfático nisso, primeiro porque eu preciso das orações dos irmãos. E segundo, que nem todo mundo presta atenção nas coisas, quando acaba o culto, operar de quê mesmo? Não é? Então eu vou operar de varizes, essas que às vezes me fazem sentar durante o culto e que doem, como é o caso nesse presente momento. Então, eu vou submeter essa cirurgia, peço as orações dos irmãos, a previsão é que já no sábado eu saia, mas isso é se Deus quiser. Os médicos fazem planos e eu também. Pode ser que nem operado seja, mas a previsão é esta. Peço que orem por mim. E vamos orar então por você também, na sua necessidade, na sua dificuldade, seja de saúde, de relacionamento, na sua casa, com o seu filho, trabalho, seja o que for. Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. E orar, meus irmãos, sempre tenho dito, é colocar a nossa vida na atmosfera da graça. Aí é com Ele. Vamos então ler o texto bíblico, em seguida vamos cantar e orar. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre.
Vamos orar então por você, pastor Pires vai fazer isso. Aqui está a irmã Débora, mãe do Davi Barreto, está internado. A Sônia tem pedido aqui por esse seu sobrinho. Ela se encontra aqui nesse instante. Vamos orar pelo Davi, por você, por alguém que esteja no seu coração agora, que precisa de uma intervenção de Deus, por aqueles que participaram hoje do nosso programa de rádio, por você que está em casa, que talvez não pôde vir por alguma limitação ou por estar em algum outro lugar, mas que também tem um motivo para colocar diante de Deus. Esta é a hora, esse é o momento de levarmos tudo a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, como é bom que cada momento de nossa vida estejamos na Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor está muito perto de nós, ouvindo as nossas necessidades. Ó Pai de amor, ó Pai poderoso, neste momento queremos entregar nas Tuas dadivosas mãos as nossas petições. Amém, Senhor. São muitas, Senhor, mas o Senhor é poderoso para responder a cada uma das nossas necessidades. Abençoe, Senhor, socorre os aflitos. Esteja presente, Senhor, aqueles que vão ser internados para sofrer cirurgia, como é o caso do nosso querido pastor, que o Senhor possa abençoá-lo, não somente a ele, mas todos, Senhor, que estejam na mesma situação, Senhor, de sofrer uma cirurgia e de passar por este momento. Ainda que pareça tão simples, mas, Senhor, queremos dentro da nossa simplicidade dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor está presente. Ó Senhor, por isto que aqui estamos como igreja, colocando no Teu trono de graça aquilo, Senhor, que nós necessitamos receber de Ti. Porque o Senhor é o nosso Pai, o Pai amoroso, o Pai que nos recebe e nos perdoa, porque o Senhor entregou o seu Filho amado, para que todos aquele que crê no nome do Teu Filho Jesus, recebam a vida eterna e a consolação e o perdão que todos nós necessitamos. Por isto, nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.
lemos a Bíblia, nós observamos que também este é um livro de canções. Além dos Salmos, onde há 150, e seria muito mais se pensássemos esse número, ou se incluíssemos as várias partes do Salmo 119 como uma canção independente. Mas temos canções do Novo Testamento. O apóstolo Paulo tem várias canções que ele transcreve em suas cartas e compõe outras. O livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, contém várias canções. Por que esse povo cantava? Quando pegamos, por exemplo, a história recente do nosso país, também observamos que ao longo das décadas, os compositores também vão fazendo o seu trabalho. E, de certo modo, podemos dizer que a canção conta a história de sua época. E que o conjunto de canções conta a história de um país. Mas essas canções, por vezes, têm o seu significado dissipado, porque os contextos vão mudando e elas perdem, então, parte do seu significado, a menos que expliquemos. Em certo sentido, tal palavra se aplica às canções da Bíblia e, em certo sentido, não se aplicam, porque toda obra de arte é atemporal. Em qualquer época podemos ler essa obra de arte e nos apropriar. Mas as obras de arte que aparecem na Bíblia têm um outro condão, uma outra característica. Não nasceu somente do estro humano, da inspiração do coração de cada um. Isso aconteceu. Mas também foram tais canções inspiradas por Deus, que nos legou, ficaram registradas no livro da Bíblia, para que hoje pudesse servir para nós de conforto e desafio. Quando lemos também o Antigo Testamento, sobretudo, mas também o Novo, nós observamos que Deus nos pede para louvar. Louvar a quem? Louvar a Ele. Temos no Brasil um grande compositor, Francisco Buarque de Holanda, que imortalizou nomes reais da sua vida ou imaginários, cantando, então, músicas de louvor a pessoas. O que distingue, portanto, tais canções do cancioneiro de todos os tempos das canções da Bíblia é que as canções da Bíblia louvam não uma pessoa, não ao seu autor, mas aquele que inspirou aquela canção. Todas as canções da Bíblia são canções de exaltação a Deus. Deus então pede o nosso louvor. Então nos perguntaríamos, hoje que tudo questionamos, por que Deus pede o nosso louvor? Será que Deus tem uma autoestima baixa, que precisa que digamos que Ele é grande? Penso que, pela nossa cabeça, tal raciocínio não encontre espaço. Mas quem sabe nos perguntemos por que e para que louvamos ao Senhor. Nos anos 70 e 80 circularam alguns livros, um deles bastante conhecido, de Marilyn Carruthers, falando sobre o poder do louvor. Eu quero tomar o título desse livro para a reflexão que vou fazer agora. O poder do louvor. E, para tanto, quero lhe convidar a abrir num dos salmos que não está no livro dos Salmos. Está no livro de Êxodo. O que é muito inspirador, porque qualquer um de nós também pode fazer o seu salmo. Não vai estar na Bíblia, é verdade. Porque o salmo não está só no Saltério, a coleção dos 150 salmos, em todas as Bíblias, a judaica, a católica e a protestante. Em relação à Bíblia católica, a única diferença é a numeração. Há uma diferença de número no meio, depois acaba tudo igual. São salmos, são canções do povo de Deus, canções inspiradas por Deus, e uma delas é esta, está em Êxodo, capítulo 15, versos 16 e 17
é o que eu vou ler agora. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em seu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários. Enviaste o teu furor flamejante que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava. Eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo, seus objetos recolhidos na guerra, e os devorarei. Com espada na mão, eu os destruirei. Fecha aspas, no canto dos inimigos. Mas, prossegue o poeta, enviaste o teu sopro e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Então o poeta canta assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível, isto é, poderoso em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Volta agora o poeta ao tema da mão direita. Estendes a tua mão direita ou a destra, em versões mais antigas, e a terra os engole. Com teu amor conduzes o povo que resgataste, com tua força tu levas a tua santa habitação. As nações ouvem, e aqui ele vai enumerar algumas nações, e estremecem. Angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados. Os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmorece. Terror e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. A nós soa majestoso este salmo, mas talvez nos traga alguma curiosidade, para entender um pouco a linguagem em que este poema está vazado. Aqui nós estamos, na verdade, diante de uma recordação, e a poesia tem este mérito fabuloso, não está dito, mas quando lemos verso por verso, observamos que no horizonte, na mente do poeta, está a travessia do Mar Vermelho. Talvez o maior milagre da história da humanidade. Mais que o dilúvio, talvez. Ele recorda isso e diz de uma maneira estrondosa: no poder do teu braço, os inimigos aqui são as águas. Ficam paralisados como pedra. Estáticos, congelados. Na brincadeira de criança, estátuas, para que o povo passe. Sim, Senhor, para o povo que tu compraste. O povo de Israel. Nós que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Povo de Israel também. As metáforas aqui, então, estão ligadas a esta parte, a essa quadra da vida do povo. Fala o poeta mais de uma vez em mão direita, destra, indicando aqui então a mão que tem força para a maioria das pessoas. E na antiguidade era a mão direita, apenas a mão direita, a mão do poder, a mão que pode, a mão que levanta,
a mão que puxa, a mão que sustenta. Quando se fala mão de Deus, a poderosa mão de Deus, a mão direita de Deus, é uma metáfora para falar do enorme poder de Deus. E para mostrar esse poder, o poeta vai usando outras metáforas. Ele usa furor. Para nós soa bastante estranho, é verdade, mas não para os leitores daquela época. Furor aqui indicando a seriedade, a profundidade, o compromisso de Deus em nos abençoar. Ele faz com vigor, não faz de modo displicente. Deus não nos ama de modo irresponsável, sem compromisso, mas nos ama com vigor, com força, ao ponto de entregar o seu próprio filho como demonstração efetiva desse amor, como um plano dele para nos comprar outra vez e sermos todos ovelhas do seu pasto, que é outra metáfora, mas que certamente todos claramente entendemos. Ele usa outras imagens, ele fala das narinas de Deus, para indicar o poderoso sopro, como aquele que quando age, não há nada que possa impedir que esse poder se realize e que essa força encontre algum obstáculo, porque não há obstáculo que a resista, está na força, como se fosse um monstro das nossas imaginações, quando soltam das suas narinas aquelas lâminas de fogo. Essa imagem que o poeta está fazendo para descrever a Deus. E volta e meia ele fala em inimigo. É a linguagem militar. Nós podemos dizer que, embora não tenhamos inimigos, hoje nós temos dificuldades. São os inimigos, a falta de recursos financeiros, os conflitos que travamos, a escassez de saúde. Esses são os nossos inimigos. Mas como a linguagem do povo de Israel era muito concreta, muito pouco abstrata, ele não fala em problemas, ele fala em inimigos. Dá nome às coisas para ficar bem claro na mente de todos. E fala em herança. Nós somos Israel, nós também, o povo da herança de Deus. E na linguagem do poeta, ele compara Deus com outros deuses. Não quero afirmar isso, que existam outros deuses. Mas nós sabemos que nós construímos deuses dos mais variados tipos, naquela época e na época de hoje. O povo, conhecemos a história, nesse mesmo livro de Êxodo, construiu um Deus de ouro fundido. Nós temos essa tendência natural em ter as coisas que podemos apalpar. Dá para apalpar Deus, para visualizar. Então nós traímos a Deus quando criamos tais figuras, tais imagens, tais esculturas, porque Deus é irrepresentável. Mas a nossa mente, às vezes, um pouco limitada, não consegue perceber que a majestade de Deus excede a nossa linguagem e as nossas representações. Muitas imagens. Quando ele fala nos nomes de países, são os países que circundavam a terra de Israel, alguns contra os quais mais de uma vez Israel teve que lutar e enfrentar, como a Filístia dos filisteus, os edomitas de Edom, os moabitas de Moabe, os cananitas de Canaã, mostrando de novo que na linguagem bíblica as imagens são efetivas, são fortes, são concretas e não são abstratas, porque a nossa vida não se dá no abstrato. Os nossos problemas não são abstratos, são concretos, têm nome, têm endereço. É por isso que a Bíblia usa esta linguagem. Esse salmo, então, nos ajuda a perceber o poder do louvor. Ele faz isso de várias maneiras. Por isso eu sublinhei essas palavras acerca de Deus, que eu chamei aqui de metáforas, essa maneira humana de pensar Deus com categorias às vezes tão simples, mas tão perceptíveis. Onde está então o poder do louvor? Primeiro, o poder do louvor está em nós reconhecermos quem Deus é. Isso inclui o que Ele fez.
e isso inclui o que Ele faz. Ou seja, quando nós louvamos a Deus, o conteúdo do nosso louvor é Deus é. E aí vem as nossas linguagens, as nossas imagens, as nossas metáforas, as nossas frases, os nossos poemas, as nossas canções, os nossos tratados. Deus é. Nisso está o poder do louvor. Porque às vezes a Filístia, a terra de Moabe, a terra de Edom, a terra de Canaã, ou seja, os problemas que enfrentamos nos levam a pensar que eles são mais poderosos do que Deus, então vão nos derrotar. Esse mesmo povo experimentou um momento dramático na sua vida. Estava ele próximos de entrar na terra prometida, em direção à qual surfaram o deserto por 40 anos. E antes de fazerem a entrada triunfal, embora bélica, o líder do povo diz: mandem lá espiões para ver como é que vamos fazer o trabalho. Essa era a instrução. Quando voltaram, 10 deles disseram: olha, eu acho que Deus nos colocou numa canoa furada. Nós somos poucos e os da terra são muitos. Nós somos baixinhos e os da terra são gigantes. Nós temos poucas armas e os da terra estão grandemente armados. Não temos nenhuma chance. Quantas vezes achamos que diante das dificuldades da vida não temos nenhuma chance? Então nós louvamos. De fato não temos nenhuma chance. Mas Deus é aquele que tem todo o poder. É aquele mesmo que fez o povo andar em terra seca pelo meio do mar. Vai agora nos deixar morrer aqui diante de um exército de um povo que ali se encontra? O louvor então nos lembra quem Deus é. Isso se aplica a qualquer momento da nossa vida. Por isso o louvor tem poder. Louvando a Deus, reconhecemos e vemos quem Deus é. Ele é muito maior que as nossas dificuldades. Sejam mais duras que elas possam parecer. Segundo lugar, há um poder no louvor, e é o poder de fazer morar no nosso coração o sentimento da gratidão. Quando louvamos a Deus, estamos sendo gratos a Ele por aquilo que Ele fez na nossa vida. É interessante, meus irmãos, quando nos encontramos em algum momento de profunda tristeza, às vezes alcançando mesmo a depressão como uma enfermidade, dos nossos lábios dificilmente sai uma canção de louvor, porque não estamos contentes com o momento que estamos passando. Mas, quando nós cantamos, mesmo em meio a esta condição, como se o mal nós espantássemos, como diz o pensamento popular, e nós fazemos isto porque nós nos lembramos que, embora nesse momento a minha vida esteja numa condição que não esteja me fazendo bem, eu sou grato a Deus, porque até aqui, diz outro autor bíblico, o Senhor me ajudou. Como é que eu cheguei até aqui? É porque Deus me conduziu. Olhando o povo, como é que subsistimos a essa caminhada tão longa pelo deserto? Porque Deus nos conduziu. A visão de Deus, portanto, tem o poder de nos lembrar quem Deus é. E quando nos lembramos quem Deus é, nós somos gratos a Deus. Por isso nós louvamos. Mas como eu tenho insistido aqui desse lugar, a gratidão é algo que se aprende. Ninguém precisa aprender a reclamar, a xingar. É natural em nós.
Mas quando, mesmo em meio a motivos para reclamar, nós agradecemos a nosso Deus, isso é pelo poder de Deus em nós, graças a Ele. Quando nós louvamos, nisso está o seu poder. Nós somos gratos e desenvolvemos a nossa gratidão para com o nosso Deus. Mas eu vou dar um terceiro poder do louvor. Quando nós louvamos, nós estabelecemos uma comunhão com Deus. Vamos entender bem isto. Deus é Deus e nós somos nós. Deus não é uma energia que navega aí pelo sideral e nos alcança. Nós não somos uma energia que nos juntamos com a energia de Deus. Não. A Bíblia diz que Deus é totalmente transcendente, totalmente diferente, totalmente além de nós. Mas Deus busca amizade conosco, comunhão conosco. Por isso Ele mandou o seu Filho. Por isso Ele inspirou poetas a escrever cânticos. Por isso Ele deixou as suas instruções, seu manual de como nos comunicamos com Ele. Quando nós cantamos, nós nos elevamos. E talvez quando eu comecei aqui a pregar, você pensou assim, não podíamos continuar cantando? Porque a música nos faz subir de nós mesmos. E quando subimos de nós mesmos, é uma metáfora, eu sei, nós nos encontramos mais com o nosso Deus. O louvor é aquele tempo de esquecer as nossas mazelas. Amanhã cedo que temos que acordar e ir para o trabalho, ou ir ao banco pagar aquela dolorosa conta. Não é uma alienação, mas é um tempo de colocar o foco das nossas vidas naquele que é o autor e consumador de nossa vida, nosso Deus e Pai de Jesus Cristo. O louvor nos permite ter esta comunhão ao nos aproximar de Deus, quando nosso louvor não é apenas de lábios, mas é de todo o coração. O poder do louvor, portanto, é o poder de estabelecer uma comunhão com o nosso Deus, usando a linguagem do louvor. Sim, o louvor é a nossa linguagem. Jesus várias vezes disse, graças te dou, ó Deus. Se quisermos um modelo de alguém que louvou a Deus, esse modelo é Jesus Cristo. Nós o encontramos assim. Quando ele olha para os seus discípulos, diz, graças te dou por eles. Na sua oração, em João 17, Jesus deu graças por nós, que ainda viríamos crer, fazendo a história da fé daqueles que seguem a Jesus. Por isso o louvor não é só aqui no culto, não é só quando uma linda orquestra como essa executa as peças bem arranjadas para o momento, ou um coro, ou um quarteto, ou um solista, é também aqui. Mas o louvor é o louvor da nossa casa, ou aqueles que nós ouvimos no aparelho, ou aqueles que nós mesmos cantamos. O louvor é para estar presente todos os dias das nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos, porque louvar a Deus implica, portanto, uma atitude perante Deus e uma atitude perante a vida. Eu li uma frase do século XVII, quero dividir com você agora, porque eu penso que ela resume tudo isso que eu estou dizendo nesse instante. William Law escreveu: se alguém lhe pudesse indicar o caminho mais curto e mais certo para conseguir a felicidade e a perfeição, certamente iria aconselhá-lo a agradecer e a louvar a Deus por tudo o que lhe acontecesse. Ou seja, qual é o caminho para a felicidade e para a perfeição? É agradecer e louvar a Deus por tudo que lhe acontecesse. Ele arremata:
Qualquer coisa que lhe pareça uma calamidade se transformará em bênção, se você louvar e agradecer a Deus por ela. Nós temos uma história na Bíblia que é bastante emblemática a esse respeito. É bem conhecida, mas penso que não a exploramos suficientemente para entender o seu significado e daí, então, o poder do louvor. O livro de Atos conta essa história. Começava o cristianismo os seus passos. Apóstolos pregavam o evangelho, ensinavam e curavam como Jesus Cristo fez. Isso trouxe grande desespero aos governantes de então. Entre esses apóstolos, pregadores, evangelistas, estavam Silas e Paulo. Paulo, o chefe da equipe. Eles então foram presos, trancafiados, masmorrados. Se eu fosse Silas ou Paulo, eu oraria assim: Senhor, o Senhor me chamou para pregar, eu obedeci a tua palavra, e agora eu estou aqui preso? Por quê? É a nossa pergunta sempre, né? Por quê? Se eu fosse Paulo, eu diria: olha, Senhor, eu recrutei a Silas, é meu companheiro de viagem, está aqui comigo, eu prometi a ele que o Senhor estaria conosco, que nós iríamos pregar no mundo inteiro, e mal começamos nosso trabalho, aqui estamos amarrados dos pés e nas mãos. Senhor, qual é? Não estou entendendo. Mas quando você abre o livro de Atos, você não encontra essas orações de Silas e de Paulo. O que você encontra? Não tinha uma orquestra. Essa foi a parte falha da história, não tinha uma orquestra. Mas Silas e Paulo estão cantando louvores a Deus. Gente, vamos pensar seriamente nisso. Renato, você louvaria a Deus? Preso lá, amarradão, os pés e mãos? Louvaria? Parabéns. O Jorge disse que não louvaria, não. Eu não louvaria, não, gente. Eu reclamaria. Roberto, você louvaria ou reclamaria? Claro que reclamaria. Levaria, louvaria. Muita gente crente aqui. Eu não sou tão crente assim, gente. Ah, não ia reclamar. Que não faz sentido. Eles não estavam fazendo mal para ninguém, só o bem, estavam presos. E a narrativa bíblica, claro, tudo aqui é brincadeira, imaginação. Eles cantavam louvores. Esta história é a mais perfeita sobre o poder do louvor. Eu queria que você pensasse nisso quando você estiver preso. Não numa cadeia, mas preso a alguma doença, preso a algum desamor, preso a algum desamparo, preso a alguma fobia, preso a alguma psicopatia, preso a uma enfermidade, preso a qualquer situação que parece que a vida não vale a pena. Há um poder no louvor. Lembre-se então ao louvar que você está dizendo quem Deus é. E quantas vezes Ele já libertou você? Louve a Deus, seja grato a Ele, não por aquele momento, mas grato a Deus por quem Deus é. Então, meia-noite. Eu acho que essa meia-noite não é por acaso. Porque a meia-noite sempre simboliza a ideia de que esperamos e não aconteceu. Meia-noite simboliza o lado mais profundo da escuridão. Meia-noite significa a perda total das possibilidades. Meia-noite é o fim das esperanças. Hoje não deu. Eles estavam à meia-noite cantando louvores ao Senhor. E aí, a juíza Vanelli Falcão, que está aqui, deu um alvará de soltura e mandou soltar Silas e Paulo, certo?
Não está na Bíblia isso. O que está lá é que simplesmente tudo foi arrebentado. Não veio ninguém lá fazer nada. Tudo se arrebentou pelo poder de Deus, manifesto no louvor. Eu tenho certeza que toda vez que o apóstolo Paulo e Silas se lembravam daquela história e estavam em alguma dificuldade na vida, Deus é aquele mesmo. Não precisou nenhum juiz assinar a minha soltura. Deus mesmo decretou e as algemas caíram e os muros se arrebentaram e a prisão foi totalmente vazia. Estou certo, eu falo na minha própria experiência pessoal. Também cheio de dificuldades e problemas, como qualquer um de nós. O louvor tem poder. Eu não tenho voz para cantar, sou uma lástima absoluta, mas não me preocupo com isso. Aqui eu desligo o microfone, e em casa não tem microfone. Eu assobio, eu canto, mas eu não canto porque, poxa, a vida está bem, às vezes está realmente bem, às vezes não está bem. Esse é o poder do louvor. É tirar um pouco o foco de nós mesmos, os nossos problemas que nos fazem às vezes dar volta em torno do mesmo pau. E colocar o nosso foco em Deus. Participar, portanto, de um culto deste não é meramente uma experiência estética, não é meramente algo prazeroso, embora o seja. Participar de um culto deste é dirigir o nosso louvor, dizendo: Senhor, Tu és santo, dizendo: Senhor, eu sou grato, e tudo aquilo que já dissemos aqui, e nos colocar diante de Deus para fruir o poder do louvor. Tenho dito aqui isso, vou repetir. O louvor não faz bem a Deus. Ele já é feliz de modo completo. Ele já é santo de modo perfeito. Ele vive em paz de modo absoluto. Quando eu canto Tu és santo, acrescento o que a Ele? Quando digo Tu és digno, aumento o que no que Ele é? Mas quando eu canto que Ele é santo, poderoso, eu estou dizendo que Ele pode me libertar. Quando eu agradeço a Ele, estou dizendo que aquilo que eu consegui, eu aparentemente consegui, Ele conseguiu. Esse é o poder do louvor, que nos coloca então no mistério de Deus. A canção de agora que vamos participar é esta: eu não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Alguém sabe? Alguém sabe por que Deus amou você? Não. Nós sabemos que Ele nos amou. Mas por quê? Por que razão? Não sabemos. Mas sabemos que Ele nos ama. E o louvor nos ensina tal verdade. Vamos cantar juntos então. Não sei por que a mim o amor de Deus se revelou. Ignoro o porquê, mas sei. Vamos cantar então. Vamos ficar em pé para esse canto. Sai
Participando então desse culto nesta noite, talvez você tenha pensado na sua própria vida, refletido sobre alguns pontos, examinado a sua vida de um homem e de uma mulher que louva ou não louva a Deus. Isso é um assunto entre você e Deus. Quem sabe, tendo participado aqui deste culto, entendeu que é da parte de Deus para o seu coração assumir um compromisso com Jesus Cristo para tornar-se de fato, através desta igreja, um discípulo, um seguidor de Jesus. Eu não sei o que vai na sua mente agora. Quem sabe você tem muitas perguntas. Essa canção é extraordinária. Irmãos, enquanto nós a cantávamos, eu pensava no pai daquele garoto guarda municipal de São Caetano do Sul, cujo filho de 10 anos pegou uma arma, atirou na sua professora e depois deu cabo de sua própria vida. 10 anos de idade. Membros de uma igreja presbiteriana independente. E o pai dele disse assim: eu não sei porque isso aconteceu, mas o meu filho está na glória de Deus. Essa canção nos lembra isso. Nós não sabemos todas as coisas, não sabemos sequer porque que Deus nos ama, mas sabemos que Ele nos ama, e podemos experimentar em qualquer momento em que nos encontremos a paz, a doce paz de Jesus, que excede todo o entendimento. Que Deus abençoe a cada um de nós, mesmo não sabendo porquê. Se aproprie dessa bênção de Deus para a sua vida. E que então, meu irmão, minha irmã, nesta hora, em todos os dias da sua vida, presentes estejam como garantia, como uma nuvem conducente, a graça maravilhosa de Jesus. E de igual modo esteja como braço forte, mão direita, o poderoso amor de Deus. E ainda com você, sua família, aqueles que você abriga agora no coração como pessoas que precisam do amor de Jesus, também esteja o consolo e o conforto do Espírito Santo, para hoje, para sempre.